Olá pessoal, vamos começar um pouco agora umas videoaulas a respeito de lógica, né? O que nós temos é uma apostila em que todos vão estar seguindo, e a ideia dessa apostila é as noções, o conteúdo, né, teórico para vocês. A ideia dessas videoaulas é a parte prática, como implementar isso, como colocar isso num programa, esses algoritmos que nós vamos escrever de lógica, ok? Vocês têm lido, visto a definição de algoritmo, né? A sequência de passos para resolver um problema. E quando se trata de algoritmo computacional, existem algumas regrinhas a mais. É bem diferente de você escrever um texto narrativo explicando como se troca um pneu ou se frita um ovo, né? Dos exercícios que nós fizemos. É claro que tem a parte lógica, ela existe em ambos. A sequência dos passos, a verificação de alguns erros, mas o que mais você tem que ter a noção existe uma sintaxe que você deve seguir. Nós vamos usar um programa que é o Visualg. É um programa que já permite você escrever em algoritmo, não ainda em linguagem de programação. As linguagens são a tradução do seu algoritmo para as outras linguagens, que elas têm uma estrutura bem mais formal até do que o próprio Portugal, que é uma linguagem, né, uma pseudo-linguagem para se escrever algoritmos. Eu vou estar agora baixando da internet o Visualg, instalando, mostrando para vocês aí os passos que vocês deveriam estar executando para poder estar trabalhando. Existe um tutorial, né, a respeito do Visualg que foi divulgado pelos tutores para vocês. E a ideia agora, a partir da segunda semana, né, o finalzinho, quando nós estivermos estudando bem o final da segunda semana, não em si o final da semana, desculpe, o final do conteúdo, já é onde nós vamos estar vendo as estruturas sequenciais para as soluções de alguns problemas, né, computacionais. Então, vamos lá na internet. A própria apostila diz, né, nós vamos em www.solução apoio, né? Apoio informática. Bom, no site nós temos vários programas que o pessoal da Apoio Informática trabalha, e um deles é o Visualg. Então nós podemos baixar, salvar, né? Eu vou salvar primeiro, claro, meus documentos. Tá? Espero, né, chegar todo o ok, aí eu vou executar. Eu posso abrir a pasta ou executar, tanto faz, eu vou executar direto. E aí, desconhecido, executar. Então eu vou estar instalando a tela de boas-vindas. Okay? Vou deixar ele instalar aqui em programa de arquivo, sem problema nenhum. Vai ter o HTML e alguns exemplos. Sempre é interessante dar uma olhada nos exemplos, ver como eles fazem alguns algoritmos. Criar ícone, ok. Instalar. Então, feita a instalação, né? Concluído, ele já vai iniciar para mim o visual, tá, ok? Vou fechar o Internet Explorer, né? E aí, aqui nós vemos agora o Visualg. É um software de edição, então você vai estar editando um algoritmo, que é um texto, né? Em que você vai fornecer informações para resolver algum problema. Vai usar alguma linguagem, uma pseudo-linguagem, onde você vai definir alguns comandos e que resolverão o problema que você se propõe. Lembre-se, nós estamos resolvendo problemas computacionais, tá? Então são soluções para problemas computacionais. Então nós temos a barra de menu, né? A barra de título, a barra de menu, arquivo, igual ao LibreOffice, novo, abrir, salvar, né, onde nós podemos. Sempre é importante salvar o que vocês estão fazendo, né, para não perder. Editar, onde nós podemos trabalhar com edição do texto, copiar pedaços de códigos, colar códigos de outros locais. Exibir o número da linha. Então, além do código, eu posso ver o número da linha, tá? E assim por diante. Algoritmo. Executar o meu algoritmo, verificar passo a passo. Então tem algumas opções no Visualg que nos auxiliam muito, que nós podemos escrever o algoritmo e fazer alguns testes, mas olhar, perceber ele como um programa mesmo, isso é uma das qualidades do Visualg.
O código pode ser Pascal, linguagem C, Clipper, Basic, existe a possibilidade de você escrever nessas linguagens. Tá? Ferramentas, tem algumas opções, tá ok? A barra de ferramentas dele é uma barra de ferramentas simples, tem a padrão e a de execução, né? Então nós temos aqui a possibilidade de executar, nós temos a possibilidade de liga e desliga breakpoints, que são algumas informações aqui dentro do código em que eu posso executar cada passo. Nossa área de edição, onde nós vamos poder estar trabalhando com o código, é aqui que nós vamos escrever o nosso código. Quando ele inicia um novo arquivo, ele já acrescenta algumas informações que sempre vão estar presentes em todos os algoritmos, né? Nós, na pseudolinguagem Portugal, sempre vão estar presentes, né? Assim como o algoritmo, o nome do algoritmo, as variáveis, o início do seu algoritmo e o fim do seu algoritmo. Então essas informações sempre estarão presentes em todos os algoritmos que nós fizermos. O que vai alterar são as variáveis, né, o nome do algoritmo, as variáveis e os comandos que você vai colocar aqui. Tá? Bom, temos aqui uma janela de variáveis, né, onde você vai poder ver as variáveis que tem o seu programa e os valores que elas vão assumindo passo a passo. Como vocês devem ter lido em variáveis, variáveis podem ser entendidas como espaços, né, onde o programa vai anotar as informações que ele recebe, ou quando ele fizer algum cálculo e tiver um resultado, ele tem que guardar em algum local. Então esse local que ele guarda essas informações, né, o seu algoritmo ou os programas que você vier fazer, são as variáveis. Né? E você tem que nomear essas variáveis para conseguir recuperar esse valor. Um exemplo que eu dou para o pessoal é o seguinte: suponha que eu passe 10 números para você somar. 15, 35, 42, 84. Quando eu for falando, quando eu chegar no 10º número, se eu falar muito rápido, você vai esquecer o primeiro. Então, você somar sem ter anotado isso num caderno é um pouco complexo. Algumas pessoas talvez consigam, mas eu não. Então, o que acontece? Para o computador, ele precisa anotar essas informações em algum lugar para poder recuperar e efetuar a soma, efetuar a multiplicação, qualquer operação que você queira. Mas é preciso anotar em algum lugar. E esse local que todo o programa anota são as variáveis. Existem regras para se criar variáveis, né? Declaração, o tipo da variável, depende do dado que ela vai guardar, né? A informação que vem nesses dados de entrada. Né? Se é um texto, você coloca no literal. Se é um número, verifica. Esse número é real ou ele é inteiro. Ok? Então você vai estar trabalhando assim. Nesse caso, né, todos os nossos algoritmos, eu vou colocar um algoritmo bem simples, criar umas variáveis para a gente poder ver uma demonstração do uso aqui do visual. Tá? Uma coisa mais simples, um pouquinho rápido aqui. Então, vou aumentar um pouco essa fonte. Bom, vamos lá, vou aumentar essa fonte para facilitar a visualização, ok? Só isso. Não é nada, precisa aumentar a fonte, não, é que aqui é muito mais simples. Todo algoritmo tem um nome, então eu vou colocar aqui, bem-vindos. Sei que não é junto, mas a gente também, a ideia nós temos algumas regras para escrever, né? Cuidado com C cedilha, os nomes de variáveis, vocês sabem disso, tem algumas regras, então cuidado com isso. Função desse programa, né? Somente uma mensagem de boas-vindas. Vindas, ok? Autor, Daniel. Data, não gosto muito disso aqui, né? Prefiro deixar só mês e ano. Seção de declarações, onde nós vamos declarar nossas variáveis. Eu só vou querer uma coisa que a pessoa me forneça, o nome dela. E o nome é uma cadeia de caractere, é uma string. Então, eu sei que nome, que vai ser o nome da pessoa, é o nome eu vou usar esse nome como o nome da minha variável. 2 pontos, qual é o tipo dessa variável nome? Né? Ela tem, a designação para essa variável é nome. É um espaço onde vai ser guardado o nome. Literal. Ok? Então ele já compreendeu que essa variável chamada nome é literal. Tá? Vou na seção de comandos, bem simples. Agora imagine o seguinte, você tem um programa, né, abre uma tela de computador e aparece uma tela sem nada, sem informação nenhuma, parada para você tomar uma decisão.
Isso é possível, pessoal. Então, sempre que você for fazer um programa, um algoritmo, defina o que ele faz, tá? Então, a primeira coisa é que nós podemos criar uma informação para o usuário do nosso programa. Lembre-se, nem sempre é você que vai estar usando o programa. Então, tem um usuário. E esse usuário não sabe, né, o que é que você está fazendo, o que você quer. Então, vamos lá, nosso algoritmo, voltando um pouquinho, nosso algoritmo ficou assim, algoritmo, bem-vindos, primeira linha. Né, vou até exibir o número da linha aqui. Na segunda linha, a função, somente uma mensagem. Pois o autor, Daniel, em comentários, ó. Função, autor e data são comentários, ou seja, barra, barra. Eu vou usar o barra, barra. Existem pequenas diferenças entre o Portugal usado pelo Visual e o que está na apostila. Pequenas diferenças, tá? Vocês vão notar, vão perceber rapidamente isso, mas é tranquilo a mudança de um para outro, não tem nada de complexo. Está escrito na apostila, os autores ainda têm uma divergência sobre o Portugal. Não existe, vamos dizer assim, um padrão único no Brasil. Tá? O que eles adotaram aqui é o que nós vamos usar, porque acaba sendo muito importante. Vocês podem usar o da apostila? Podem, mas não vai conseguir rodar o seu código, executar o seu código, o seu algoritmo aqui. Tá? Bom, temos então, depois da data, né, que é a quarta linha, na quinta linha, seção de declarações. E aí não temos nenhuma declaração, mas 6 var, palavra reservada, ou seja, vou dizer quais variáveis eu vou usar no meu programa. Preciso informar isso. 7, a linha 7, nome, 2 pontos, literal, ou seja, a variável vai ser uma variável literal. Ok? Na linha 8, início, e aí nós vamos iniciar a sessão de comandos. Tem um comentário aqui 9, na 10. Nós sabemos, nós já, pela apostila, vocês viram que existe o escreva. Isso faz com que o seu algoritmo escreva na tela uma frase. Lá ele não coloca parênteses, aqui nós precisamos colocar, né, a apostila. No caso, todo caractere, todo string que você vai escrever na tela tem que estar entre aspas duplas. Então eu coloco assim, na linha 10, escreva, parênteses, né? Abro parênteses, fecho parênteses. Dentro desse parênteses eu vou colocar aspas duplas para abrir e fechar. E entre as aspas duplas, a frase que eu quero que apareça. Essa frase é informar o que o programa faz. Né? Bem-vindo. Bem-vindo. Ok? E a pessoa vai ler bem-vindo. Legal. Depois, eu vou fazer outra frase. Escreva, ok? E aí, uma pergunta. Qual o seu nome? Aspas duplas e fecho. Nas outras, escreva qual o seu nome. Bom, se você está perguntando o nome para a pessoa, ele vai digitar. É o que se espera. A forma de se comunicar com o computador ainda é a principal, o teclado, o mouse. Então ele vai se comunicar digitando o nome dele. Você tem que ler. Então você informa para o seu algoritmo, leia o quê? Leia a informação. Mas onde guardar essa informação que a pessoa digitou? Você pediu o nome da pessoa. Ok? O seu algoritmo está pedindo o nome da pessoa. Então você tem que guardar em algum lugar. Tá? Eu vou armazenar em nome. Tá? Então vamos colocar alguns comentários. Ó. Primeiro, frase de boas-vindas. Depois, o que eu vou fazer na linha aqui? Entre os dois escrevas, né, eu vou colocar assim, um comentário do tipo, solicita o nome do usuário. Vou deixar sem acento rapidinho. Agora aqui, olha, na frente aqui eu vou colocar um comentário na frente de leia. Na linha 14 agora, né, porque desceu. Na leia nome. Aí eu vou colocar assim, ó. Então, ó, guarda o que foi digitado na variável nome, ok? Agora eu posso usar essa variável. Eu posso escrever uma frase usando essa variável. Quer ver? Escreva.
eu vou colocar assim, escreva oi, vírgula, o que a pessoa digitou, que é o nome dela, vírgula. Eu vou separar, então, eu fecho aspas, oi, entre aspas duplas, vai aparecer uma frase. Quando ele pegar essa variável, ele pega o que está armazenado na variável e transforma numa frase para colocar junto com oi, na sequência de oi. Então, oi, espaço, tudo bem? Ou seja, está fazendo. Seja bem-vindo. É um exemplo simples, pessoal, só frases, né? Uma leitura de uma informação, mas já dá uma noção. Depois nós vamos fazer outros exemplos, tá? Eu estou passando um pouquinho do tempo total aqui, eu não sei nem se o YouTube vai aceitar. Mas então, como executar esse código? Como fazer esse código, né? Nós temos agora um código. Eu venho aqui em executar ou aperto F9 no teclado e aí ele vai fazer isso aqui, ó. Bem-vindo. Qual o seu nome? Daniel. Oi, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ok? Então ele formou uma frase. Ou seja, é um programa já consigo visualizar como um programa. A ideia era só mostrar algumas informações, né? Eu vou acrescentar, trazer mais informações para vocês na segunda videoaula. Então até mais, pessoal, até a próxima.